Sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber aqui o meu xará, o Gabriel Boyer, que é CFO da Taylor. Velho, conseguimos, depois de 200 anos... Pô, 2 xarás, um carioca e um mineiro, tinha que sair, né? Demorou. Tinha que sair, faltando demorou. pão de queijo aí nesse meio do caminho. Boa, eu vi um story seu lá, já falei, porra, finalmente vou marcar aqui e conseguimos achar a agenda. Velho, pô, tô feliz pra caramba com o papo aqui. A gente se tromba em vários dos eventos, temos muitos amigos em comum. Cara, eu acho que o papo aqui, ele vai ser, acho que um pouco diferente do que a gente costuma fazer. Porque a gente costuma ter muita empresa tech, né? E muito profissional de marketing growth, né? E aqui a gente vai tanto numa linha de economia real, que eu acho que é muito da frente aí que você gosta, e o papel que você faz é um papel muito mais... Bom, faz o papel que tem que fazer, na verdade, né? Mas muito mais financeiro, numérico, de negócio e tal, que eu acho que é muito, muito fundamental. Estava te explicando antes aqui, a gente tem um curso dentro da plataforma que é o Data Growth, que é muito assim, cara, às vezes a galera está noiada em fazer aquisição, sendo que eles têm um buraco ali em margem, em retenção, em outras, e às vezes a maior oportunidade de crescimento não é o cara adquirir mais cliente, né? Velho, antes da gente... Não, pra gente começar, conta a sua trajetória aí, porque ela vai abrir gancho para várias perguntas que eu quero te fazer. E eu, já pulando já ali no que acho que a gente vai sair no caminho, cara. Eu tenho, porque às vezes eu bato muito nisso, né? E eu tenho zero problema em growth, em aquisição e etc. É porque e acho que talvez seja o caminho das principais coisas que a gente ficou olhando, por muito tempo se perdeu a análise do buraco do outro lado. Então, meu irmão, tá capão em aquisição, só que, porra, fecha a torneira do que tá saindo de ralo e do que tem um balde furado, né? E você vai adquirir. Dá para rentabilizar? É isso que eu puxo muito lá. Mas, voltando para o outro lado, o que eu tenho... Cara, sou atuário de formação, sou um semi-atleta frustrado ali, lesões na infância, atuário, é bom. Ontem eu vi uma frase muito boa que é assim, cara, qual a melhor frase que resume a sua profissão? A melhor frase que resume a minha profissão é aquário, um ótimo signo. Porque ninguém sabe o que eu faço, é uma área da matemática específica que trabalha com cálculo de risco. Tem gente trabalhando tradicionalmente em seguradoras, e no setor de seguros de forma geral, mas tem bastante gente no mercado financeiro, tem gente nas mais diversas áreas da economia. Fui parar lá de paraquedas, gostava de matemática, gostava de número, não sabia muito o que fazer. Meu padrasto apareceu com um papel e falou, cara, lê isso aí. Comecei fazendo engenharia de produção e ciências atuariais na Federal do Rio de Janeiro. Me apaixonei, segui minha vida por ali. Naveguei em vários caminhos aí, principalmente na vida como executivo. Tive uma passada no setor público bem rápido. E, cara, nunca empreendi. Fui empreender 5 anos atrás. História já batida já. Fizemos um management buyout, que é quando os diretores de uma empresa compram essa empresa. A gente comprou de um grupo multinacional. Deu super certo. Uma empresa de nome. Foi uma seguradora. Era a seguradora que eu trabalhava. Na verdade, era um grupo de segurador no Brasil. Tinha resseguradora, tinha seguradora. A resseguradora é quem faz o seguro da seguradora. O negócio deu super certo, mas eu acabei tomando decisão ali 2 anos e poucos depois de vender minha participação. Fiz uma saída, fiquei quieto um tempo, mas não me conhece, sabe que eu sou agitado. Aí começamos, meião da pandemia, agitado, com um dinheirinho ali no bolso. Começamos a olhar teses de todos os tipos e testar, né, cara? Eu resolvi me testar, porque parecia que jogava muito confortável ali naquela minha área de conhecimento. Eu falei, será que tudo isso que eu estou fazendo aqui, olhando aqui, dá para se aplicar em outras áreas? E foi para onde a gente foi construindo. E, cara, deu super certo. E anos depois eu volto agora pro setor financeiro também, testando um pouco algumas das coisas que a gente viu. E no final, cara, a dor da empresa, qualquer empresa é a mesma. E o que a gente tenta fazer nessa Casa Nova é solucionar essas dores das empresas, dividir um pouco do conhecimento que a gente construiu com as nossas próprias dores no meio do caminho e montar essa história nova. Então foi
5 minutos aí, um pouco do que eu fiz, mas a gente vai desdobrando aí cada um dos itens de forma mais detalhada ao longo do tempo. Pausa rápida nesse episódio incrível para a gente agradecer e fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro é a Fester, que é uma plataforma que oferece design por assinatura para times de marketing e que inclusive é responsável por cuidar de tudo aqui no GLA, desdobrar todos os nossos ativos para social media, thumb de YouTube, Spotify, material para dentro da plataforma, tudo. A Fester permite que o seu time possa escalar a produção das suas peças criativas sem precisar contratar agências ou novas pessoas. Isso traz agilidade na entrega, redução de custos, tecnologia para administrar esses processos e flexibilidade para aumentar sua franquia quando você tiver mais demandas. Tem link aqui na descrição e quem chegar na Fester pelo GLA tem 10 créditos adicionais por 3 meses. O segundo patrocinador é a gente mesmo, mas com uma novidade aqui do GLA, o GLA Empresas. A gente sabe que liderar um time é um desafio e tanto. E erros estratégicos podem custar caro e, vamos ser sinceros, a jornada é muitas vezes solitária. E foi pensando nisso que a gente criou esse novo produto. O GLA em si já é a maior plataforma de educação em comunidade de growth do Brasil. E agora a gente criou um produto, o GLA Empresas, para quê? Para desenvolver os líderes e os seus times. Então imagina ter acesso a muito networking, conteúdo exclusivo, ferramentas práticas, templates e uma comunidade de líderes enfrentando os desafios similares aos seus. Isso tudo por um preço que cabe no orçamento da sua empresa, até mesmo para quem está começando. A gente já tem várias empresas incríveis que já fazem parte do GLA Empresas, como Mercado Livre, Globo, Cafeinarme, Estrela Bet, Nuvem Shop e muitas outras. Acesse aqui o link na descrição e conversa com a gente. O nosso último patrocinador é a nossa ferramenta mágica aqui do GLA, o Merlin. O Merlin, que é a caixa de ferramenta de todo profissional de marketing growth. A gente criou uma plataforma no-code que dá autonomia para os seus times de marketing growth construírem ferramentas sem precisar de desenvolvedor. O Merlin é muito poderoso, muito flexível e você pode construir várias ferramentas. Por exemplo, você pode usar ferramentas para gerar e qualificar seus leads, recomendar conteúdos no blog, recomendar produtos no seu e-commerce, fazer quiz, calculadora, pesquisa, programa de indicação e muito mais. Dá para fazer tudo com o Merlin. Com essa autonomia, os times ganham velocidade e eficiência e conseguem fazer muito mais experimentos, gerar muito mais aprendizado e muito mais resultado. E para você que é ouvinte do Deep Growth, o time do Merlin vai te ajudar a construir a sua primeira ferramenta. Quer conhecer o Merlin? Tem link aqui na descrição e você pode começar de graça. Vamos começar, acho que no início ali, na história da seguradora. Quando a gente vai para um negócio desse, que é bem tradicional, provavelmente a seguradora devia ter vários anos de vida já, não sei se era nova, se era antiga. O grupo operava no Brasil já uns, se eu não estou errando conta, uns 7, 8 anos. Tá. Então já estava ali. Já tinha uma rodagem. Boa. Cara, a primeira pergunta é como que uma empresa desse tipo, como que vocês crescem? Como que uma seguradora cresce? No final, igual qualquer outro business de tecnologia ou de qualquer outra coisa, é canal. Uhum. E aí você vai encontrar qual tipo de canal e a melhor forma de você tratar eles. Foi engraçado que a empresa que a gente comprou, apesar de ser uma operação que já estava consolidada como grupo no Brasil, era menor que a gente tinha. Receita ainda baixa, faturava, sei lá, 20 e poucos milhões no Brasil. E a gente acabou testando num setor que era super concentrado. A gente era um dos especialistas em seguro agrícola. Seguro agrícola tinha 80 e poucos % do mercado concentrado aí num player majoritário de uma empresa que é governo, né? Na Brasilseg, que é do Banco do Brasil. E a gente falou, cara, o cara tem a máquina de crédito, né, para poder fazer essa venda em conjunto, não uma venda casada, mas era uma venda em conjunto com a máquina de conceder crédito para o setor. Como é que a gente se posiciona? Cara, a gente testou estratégias, aí que a parte que eu acho mais legal. Eu sou um cara muito da porta para dentro de casa, mas o que eu acho mais legal na hora, principalmente, de desafiar os times que estão pensando em crescimento, é falar, cara, como é que você olha coisas num formato efetivamente alternativo? Você vem, vê todo mundo, pensa fora da caixa. Eu falei, cara, meu irmão, imagina que não tem caixa. Arrebenta a caixa, esquece isso. E ali foi muito legal que a gente testou muita coisa. Eu sempre penso, depois a gente fala de outros negócios, nesses formatos de estratégia alternativa, mas ali a gente testou desde... Cara, eu tinha cliente que estava no interior do Brasil e que nunca tinha ido para o Rio de Janeiro. E aí a gente teve duas coisas que foram muito interessantes, né? Foram pessoas comprando uma empresa na física, e aí pessoas comprando uma empresa na física
precisava ter um pouco da prova social, né, cara? Pensa, eu compito com Tokyo Marine, com o Swiss Re, com os maiores players globais e nacionais de seguros. Como é que uma empresa, quantas seguradoras, porque o pessoal confunde muito corretora de seguro com seguradora. Quantas seguradoras são controladas por pessoas na física, que você conhece? Nenhuma. Quase nenhuma. Hoje em dia tem 2 grupos, só que são pessoas na física que já têm uma capacidade financeira assustadora ali do outro lado. E aí a gente começou com modelos de todos os tipos. Prova social. Falei, cara, o que eu preciso fazer para mostrar que eu sou forte, que eu tenho capacidade financeira e etc. De meter um camarote no Maracanã. Eu não sou muito de futebol, comecei até a gostar mais de futebol nessa época. E aí o que eu fazia? Eu pegava meus clientes regionais, e aí a beleza de como é que estratégias inteligentes têm um efeito multiplicador assustador. Sou carioca, né? Pô, torço pro Flamengo, beleza. Só que tem 4 times no Rio, independente da qualidade deles. E o efeito multiplicador da beleza de pegar o camarote no Maracanã eu tenho 4 times, não necessariamente no jogo que eu tô tá ali. E qual é a beleza? O meu cliente não é do Rio. Alguns clientes que a gente queria atingir, né? As áreas agrícolas no Brasil, a gente tem o sul do país, a gente tem o centro-oeste muito forte, a gente tem novas áreas abertas ali no que a gente chama de Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Quando tem Botafogo e Curitiba, Quando tem Fluminense e Curitiba, eu fico com um efeito multiplicador de número de interações que eu posso ter com esses meus parceiros e clientes, cara, é incrível. Então, ali a gente teve um quê e muito forte de prova social, mais um trabalho efetivo com canais de distribuição. Então, era canais de distribuição via corretores locais, que eu fortaleci essa relação usando estratégia comercial tradicional, mais um efeito multiplicador da gente começar a pensar em estratégias de distribuição diferentes. A relação do agricultor é muito grande com as revendas de insumo. Então, a gente começou a trabalhar do mesmo jeito que o grande player nacional naquela época conseguia crescer muito bem via concessão de crédito, eu conseguia ajudar muito via concessão de crédito na hora do cara adquirir insumo agrícola direto na revenda. Então a gente foi pensando, cara, como é que eu faço diferente? Então isso daí foi uma virada de chave muito grande. Quanto que você entrava nesse tipo de discussão também, sabe? Cara, eu ia, eu gosto, de novo, do mesmo jeito que eu gosto de ficar da porta para dentro, se me chamar eu vou. Eu brinco que eu faço o que tem que ser feito. Então eu acabava me envolvendo muito nessa discussão estratégica de pensar estratégias alternativas de aquisição e de crescimento. Eu me envolvia muito nisso também porque eu era chato, porque quer gastar dinheiro com marca? Não tem. O que dá pra gente fazer com pouco em formato diferente? Então, deu super certo, a empresa saiu de 20 milhões de receita para 175 milhões de receita. Caramba. A gente era o player com o melhor resultado combinado do mercado. Virou um player ultra relevante, a gente chegou a ser a 3ª ou 4ª maior seguradora de agrícola do Brasil. E, cara, a gente foi testando ali foi incrível. Funcionou esse modelo, eu falei, cara, vamos jogar em casa, né? Vamos jogar no Rio de Janeiro e vamos quase que trazer experiência para adquirir cliente. Num setor que ninguém pensava em fazer isso num formato diferente. O que efetivamente fazia. Pensa num cara que está lá no interior de não sei aonde, que nunca imaginou ir para um desfile da escola de samba. A gente pegou e fechou um camarote dentro do maior camarote que tinha na Sapucaí na época e convidou todo mundo. E, virou uma bazuca. Um dos clientes, a gente teve um cliente novo que foi adquirido via ali, né? Porque lembra, era um mercado de canal, né? Então não é cliente direto, é quase que um B2B2C. O único cliente ali era responsável por 10 milhões de receita. Sim. Então, loucura. Como é que a gente fez? Pensando efetivamente em estratégias completamente diferentes. Pensa que o produto nosso não é um produto que dá para fazer... então tá bom, vou fazer via tecnologia. Meu irmão, o cara não vai comprar o seguro agrícola dele no app. Sim. Pode chegar lá, vai chegar lá, mas é um processo de transição. Uma das coisas que você sabe que eu bato muito quando eu falo, cara, até onde vai o deep growth efetivo e real, ou onde é só você rasgar dinheiro, o que é mais efetivo, o que faz sentido, o que não faz sentido. Então, cara, a gente bateu muito nisso, foi case de sucesso, a gente conseguiu encontrar esses canais diferenciados e aí, o negócio deu super certo. Um ponto que me chama bastante atenção aqui é que quando você é o financeiro que não deixa queimar caixa de forma irresponsável ou aleatória, isso já é um ponto importante. Mas também não é o cara que só passa tesoura, né? Você tá... não, peraí, vamos pensar junto esse negócio. E tem um lance aqui no meio, que eu acho que você foi sacando,
que é de assimetria, né? Que é tipo assim, cara, quanto que me custa um camarote? Ah, talvez seja mais caro que uma campanha tal, mas peraí, eu consigo usar isso aqui de tal forma, de tanto efeito jeito, multiplicador que, esse no efeito final, tal. a regra é a mesma. Aí o meu CAC fica baixo pra caramba. Exato. É isso. E como que eu acho essa simetria de percepção de valor e financeira, né? Então, acho que a mensagem para as pessoas não é que não é para gastar dinheiro, mas pô, se a gente passa a ser extremamente diligente nesse processo, a gente começa a ter que quebrar a cabeça. Assim, muito da... A gente tem um outro podcast que é o GambiCast, que é o podcast da Gambiarra. Puta, E a gente fala que, cara, a restrição é a mãe da criatividade. Então, quando você tem esse papel mais diligente financeiro, você força os outros a pensar. Sim. E não só seguir um playbook padrão ali, né? Muito bom. Te complementando nisso, cara, eu acho que Pô, eu tomo um cuidado pra falar isso, até porque eu não sou tão velho, cara. Tenho 41. Mas é porque teve muita gente que não viveu no mundo de restrição. Sim, já. A gente tem... Eu tomo cuidado pra falar, mas a gente tem uma geração aí que é uma geração quase que addicted em aquisição Sim, via mídia dinheiro. paga e tal. Mas aí, cara, eu nem critico. É porque o cara só viu isso. Sim. Qual foi o modelo diferente que ele viu? Não, e não só viu isso, como ele era cobrado por isso também. Isso. Do tipo, ó, cara, pô, imagina uma empresa... Vamos tirar a economia real agora, vamos pro tech, né? Cara, a empresa que levanta, às vezes, 300 milhões, se esse cara não queimar, se ele não investir ali, pô, 100, ele vai falar assim, pô, a gente poderia ou crescer muito mais, ou não sei o quê. Então, também tem um lance, concordo, dos incentivos e da dinâmica. Mas, sabe que a gente tem duas empresas, né? O GLA, que é a empresa de educação, e o Merlin, que é desse copinho aí, que é a empresa de software. E no Merlin, as duas são bootstrap. Eu cansei um pouco do jogo. Não que eu não vá levantar, talvez levante o dia, mas não é o jogo hoje. É muito bom não precisar, né? É muito bom não precisar. E aí, uma das coisas que eu falei assim, galera, a gente vai chegar em 100 clientes sem nunca investir em mídia paga. E foda-se, dá o jeito de quebrar a cabeça funcionando. Aí, beleza. Aí, cara, a gente já tava com 80 e poucos. Então, tipo assim, a tese já tava aprovada, a gente já conseguiu e tal. E aí o Will, um dos caras que trabalhava com a gente, falou assim, pô, velho, mas vamos acelerar, vamos botar um ads e tal. Eu falei, agora virou honra, né? Perto, deixa eu chegar no 100 aqui. Não, e tipo assim, e na prática não faria diferença, porque a gente já... O ponto eu consigo crescer sem o suco, né? Sim. Sem a... E aí o juice, cara, a gente viu que achou o modelo que fazia. Mas essa, de novo, quando a gente cria essa regra clara do jogo aí... Cara, você tem que botar a cabeça para funcionar. E ontem, por sinal, a gente bateu uma meta muito importante no Merlin. E aí eu acabei de criar uma outra até o fim do ano que meio que assim, se continuar do jeito que tá e tá bom, não chega. E aí eu tô indo pra Floripa semana que vem exatamente pra gente falar assim, cara, peraí, então como que a gente agora vai inventar alguma coisa nova para chegar nessa meta agressiva? Então... Eu acho muito boa essa filosofia mesmo de fazer as coisas. E tem que pensar, cara, porque não adianta. O juice, e aí, é em tudo na vida, né? O juice pro cara que não quer treinar e vai tomar hormônio. É o juice pro cara que acha que vai ser mais produtivo tomando Vevance. Cara, você pode ser addicted aonde for. Você pode ser addicted em rodar ad. Você pode ser addicted em rodar... Como é que faziam? Eu sempre brinco, cara, me lembra aí, cara, como é que faziam na época dos Incas e Maias? Então, pô, os caras adquiriam cliente de alguma forma, cara. Então, você você pode ser complementar. Ontem a gente teve uma conversa que, assim, eu dou até medo de abrir muito, porque pode ser assustadora. A lead de um dos setores que a gente acompanha custa R$1.000 a lead. E aí a gente estava numa outra empresa do grupo falando, putz, cara, conseguimos aqui encontrar um caminho que dá para fazer aquisição a R$10. Aí eu falei, cara, esse cara é o mesmo cara. Ele é o mesmo cara. E aí ficou todo mundo olhando assim. Eu falei, é o mesmo cliente, desculpa, é o mesmo cliente. Vou continuar adquirindo 1 bilhão a 10. Como é que eu encontro o caminho para migrar ele de um lado para o outro? Ou como é que eu encontro um caminho para... E ainda vou te falar, a conversão do outro lado é mais simples e fácil, tá? Como é que eu encontro para trazer ele via isso
Porque ele vai pescar a minha aquisição na hora que eu rodar o ad para isso. E como é que eu translado esse cara de um lado para o outro? Aí o nego pirou, mas, de novo, como é que você faz isso? Sendo diligente, testando, olhando, analisando, pensando diferente. E eu sempre bato nessa mesma tecla. Não é pensando diferente e efetivo, cara. Não é só assim. Porque o juice vicia. Boa. E vicia em qualquer coisa. Vicia na vida, vicia em tudo. Então, a galera ficou... A gente fala, eu bato muito nessa geração, que eu tomo cuidado, porque é até difícil criticar ou tentar puxar, porque o cara efetivamente só viu isso. Boa. E aí fala assim, cara, o que eu posso fazer para tirar esse cara desse buraco que ele tá ali e falar, cara, tem mais coisa, tem mais formato, tem coisa diferente. Eles tiveram o primeiro wake-up call agora, que é, porra, quando a grana acabou e a coisa apertou, e aí foi por sobrevivência, mas fala, cara, daqui a pouco não seja corrompido, porque pode voltar, a grana vai voltar. Como é que você pega isso e leva isso pro resto da vida? Boa. Como que, usando, eu acho que esses princípios, como que desdobra para os outros negócios que você acabou criando? Cara, Acho que até vale a pena explicar o que sim. são. Né? Mas tem de tudo. Agora ficou mais fácil, né, cara? Porque a gente é um braço... Clichê, mas é um braço de soluções financeiras. A gente é um CFO as a Service para empresas, pessoas e famílias. E quando eu olho o que a gente construiu nas ventures nossas, e aí a gente botou e falou, cara, agora tem um braço de ventures. E no braço de ventures nosso tem desde startup de todos os tipos, até empresa tradicional, e aí, putz, restaurante, temos fazenda produtora de orgânica. Cara, o conceito e a tese, para mim, é a mesma. É ruim falar porque parece simplista, mas se você pegar a espinha dorsal, ela é a mesma. Como é que você pega essa espinha e você vai dividindo? Sempre vai ter, cara. Confia que você vai encontrar. Sempre vai ter um caminho alternativo para você pensar em como é que você chega nas pessoas. Tem um que é old, eu nem falo muito deles ultimamente, mas agora foi incrível. É só você ver como é que você fica antenado e você se movimenta muito rápido. Putz, no restaurante lá que a gente tem, a gente fez uma tese de crescimento, não foi nem só de crescimento, foi de solidificação de marca e para as pessoas passarem a te conhecer com um bolo. Cara, é um restaurante de carnes e... Pode falar o nome, pô. Vou fazer um DB jabá. House. DB É um restaurante de carnes. Pô, estamos Village Mall no Rio, no Vogue, nos principais shoppings do Rio de Janeiro. E, cara, os caras começaram em Jacarepaguá e ninguém conhecia. E como é que a gente fez qual era a forma fácil? Pô, vou trazer influencers e pessoas e convidar para o restaurante a ticket médio de, sei lá, 250, 300 reais. O restaurante não tem dinheiro. E aí, no meio do caminho, a gente descobre que tinha uma sobremesa que era incrível, que era um bolo. Eu falei, tá bom, então posso mandar 500 bolos, né? E aí a gente entrou numa época, num loop infinito, que era mandar bolo para todo mundo. E aí tinham pessoas que comem... E aí, cara, tem um efeito ali cascata, né? Todo mundo postava o bolo, marcava. Tinha gente que achava que era uma loja de doce, ia e descobria que era um restaurante. Solidificou a marca pra caramba. É engraçado que a gente não tem restaurante em São Paulo, mas tem uma porrada de gente em São Paulo que conhece. Quando vai no Rio, compra. Deixa eu fazer o meu testemunho Sim. aqui dessa parada. Quando a gente se conheceu, deve ter o quê? Sei lá, 1 ano, 2 anos, sei lá. Mais, né? 2, 3. E aí eu vi o Instagram da DB. E eu sou maluco do doce, velho. E eu gosto muito de carne, eu gosto muito de comer qualquer coisa, mas doce é a minha parada. E a porra do negócio me chamou a atenção, foi a desgraça do bolo. É isso. E aí... eu fiquei muito mais pilhado mesmo por isso, assim. Então, e aí, lógico, aí vem todo um trabalho, desde a apresentação, desde a foto, e é como que você bota o vídeo, enfim, aí tem todos os dobramentos, mas pelo menos pra mim que sou do lado, a minha addiction aí é o sugar. Te pescou, cara, e tu vê agora, os caras estão testando coisa diferente com outros parceiros. E, de novo, às vezes você fala, pô, acertou uma vez, foi sorte, o caralho, meu irmão, os caras são geniais, assim. Eu ajudei numa coisa ou outra, mas agora os caras fizeram um negócio que foi incrível. E teve uma porrada de restaurante grande e um monte de gente copiando. Até bom que é rosa, qual é a cor do momento? É o rosa da Barbie. Primeiro que os caras foram gênios, conseguiram fazer, um posicionamento e solidificação de marca assustador.
as ações da Mattel explodiram de crescer, todo mundo querendo surfar o negócio. Meu irmão, a sócia de lá me dropou um bolo rosa da Barbie. Só que o bolo é bom pra caramba. Um bolo de quick com leite condensado. Tu vai ficar maluco. Vai ficar maluco. Você não tá entendendo. Os caras lançaram isso. O shopping mais luxuoso, tipo o Iguatemi daqui de São Paulo, é o Village Mall, né? Tá. Aí tinha todos os cantos, não sei se você viu ali aquela febre de pessoas andando de rosa, e os lançamentos das casas de cinema, sei lá, primeiro dia, primeira apresentação e o caramba. A gente fez isso, o shopping chamou os caras na premiere do filme, que tinha um monte de celebridade e tava servindo o bolo da Barbie. De lá. E aí todo mundo postando. E o negócio explodiu. Aí o iFood ligou, queria botar especial junto com eles pra ter a semana do bolo da... Exclusividade do bolo. Você não tá entendendo. Explodiu, gerou um marketing pra empresa e pro restaurante que não tem preço. Sim. E aí você fala, cara... É porque essas coisas, às vezes não, a maioria você nem conseguiria comprar. Mesmo que você tivesse grana, não tem como, né? Não consegue. E aí você fala, cara, tá ali. E quando você bota na ponta do lápis, né? Fazer um bolo é bem mais barato. Muito. Mesmo que seja bolo pra caralho, ainda é muito mais barato do que qualquer campanha em shopping. Só que é mais difícil você pensar, né? Não. E é mais confortável você pegar e apertar o botão ali pra rodar Edge. Exato. Então, cara, tem todo o caminho. Aí eu falei, putz, a gente fez isso talvez no restaurante. A gente para agora dentro do setor financeiro num monstro e fala, cara, tá bom, descobri um canal aqui que eu posso adquirir a R$10. É loucura. Em vez de adquirir a A 1.000. né? Daqui a pouco vai ter nego ligando aí. Qual que é o esquema? Fala, não vendo não, porque vamos atropelar um monte de gente. Então é ser constante nesse pensamento alternativo. E aí eu vou te falar, a mesma coisa que a gente faz lá na Fazenda Produtora de Orgânico. Cara, como é que você consegue olhar alguma coisa para adquirir num formato diferente? Adquirir num formato, por exemplo, a gente, que tem que adquirir num formato que é completamente fora da caixa, porque a gente é B2B. Principalmente, a gente não tem B2C ali. Então, como é que eu encaixo isso aqui? Mas, de novo, testando, sendo chato na forma de pensar, trazendo os questionamentos, não torrando grana no formato desnecessário, porque foi aquilo que a gente estava no primeiro ponto na hora que a gente estava olhando aqui. O cara olha aqui, eu esqueci de te responder um negócio que você perguntou e a gente acabou passando direto. Falou, cara, por que você se envolve também um pouco nisso? Por mais que eu seja chato do outro lado, uma coisa eu aprendi na minha vida a duras penas, acho que foi um dos caras que me bateu tecnicamente mais na vida, quase me atropelou, quase fui demitido, inclusive, por causa do cara, mas eu guardo e trago comigo um aprendizado pro resto da vida. Empresa que não vende quebra. Você não pode vender a qualquer custo, mas repete o mantra. Acorda e fala, empresa que não vende quebra. Não adianta você planejar, meu irmão, vai pra rua vender, vai fazer o que for, você tem que vender. Se você não vender, você vai quebrar. Então eu sempre por mais que eu esteja olhando e cortando unha ali, porque, meu irmão, budget e despesa é igual a unha, se não cortar, ela cresce, não tem jeito, e vai crescer e você tem que cortar. Você tem que olhar também pro outro lado, meu irmão, porque essa torneira de cima vem parar, acabou. Então como é que você equilibra isso? E aí essa é a razão de, putz, por mais que eu seja CFO, por mais que eu esteja da cozinha da parte de dentro, eu tô sempre puxando para entender um pouco mais e olhar principalmente como é que eu posso ajudar os caras. Como é que eu posso ajudar os caras? Senão o buraco não se completa. Até porque tem uma lógica que, assim, por mais que você corte custos, seja o mais eficiente possível, tem um lugar que não dá para baixar mais, né? Então a grana precisa continuar entrando. Cara, mas tem uma coisa que tem uma frase aqui que você usou, mas deixa eu te fazer uma pergunta antes, depois eu chego na frase. Uma vez que você... Vamos lá, então... Seguradora, aí depois tem restaurante, tem produção... você investiu, né? Essas investidas, eu vou te falar, eu nem me envolvo mais. Eu me envolvo quando vai ter... agora, a fazenda. A gente está comprando de novo, outra estratégia de aquisição assustadora. A gente não está comprando, né? A gente está investindo no cara para possivelmente, em breve, fazer uma junção das duas operações. E aí, putz, a gente faz um investimento, que é um investimento tranquilo para a gente vai aportar gestão nos caras, que também é tranquilo para a gente, porque a nossa estrutura já está pronta.
para o que a gente tem, é mais um produto dentro do nosso leque de produtos, mais alguns produtos. Pô, eu trago um embaixador e um garoto propaganda que não tem preço. Assim, em breve vocês vão saber, você vai falar, caraca, tá, entendi. Como é que você faz começa um namoro para um futuro M&A, mas você traz uma bazuca de marketing, de outras coisas. Então, a gente sempre tenta olhar, cara, tem muito mais coisa para capturar, às vezes, em movimentos simples, que as pessoas não estão querendo puxar. Sim. Então, assim, essa parte aqui, isso aqui tomou muito tempo e muita energia minha por bastante tempo. Mas, cara, a minha regra, vou dar o exemplo da corretora, que é onde eu jogo dentro de casa, que é seguro. Tá maluco? Eu saí da corretora, tem uma CEO nova entrando ali, ela só não entrou ainda porque ela está em licença maternidade. É um puta profissional de mercado e tá lá. Como é que você faz? E aí a gente fez isso com as investidas. Não adianta você querer chegar e mandar no cara, deixa o cara fazer. Deixa o cara fazer, sabendo mostrar, e aí acho que é um pouco mostrar quais são os riscos e responsabilidades. Quer matar mais risco no peito, quer tomar mais decisão de forma livre, etc. Não me chama quando acabar o caixa. Quer jogar mais junto e construir? E aí você vai entendendo e vendo até onde você vai, mas essas empresas aqui todas tocam sozinhas, tá? A gente se envolve zero hoje em dia, olhar número, trazer investidor quando precisa, quer trocar ideia e pensar alguma coisa diferente, a gente vai estar junto, mas esses caras aqui tocam. Isso aqui E aí virou um braço maluco, tá? A gente comprou essa daí é muito boa. Virou um braço, quase todo o resto, que não é o nosso core business. A gente comprou um prédio agora e tá aqui, tá dentro desse braço de ventures. Um prédio no Leblon, estava com oportunidade boa, a gente conseguia se movimentar mais rápido que os outros players tradicionais do mercado, a gente não é do mercado, a gente viu como uma oportunidade e agora a gente vai fazer um negócio diferente. Estamos aí de mãozinha dada, aí tem uns 4, 5 incorporadores e empresas grandes do setor conversando com a gente, porque os caras querem fazer alguma coisa ali. Mas dentro desse jogo, tem 2 perguntas. Uma vai ser do risco, uma eu vou daqui a pouco. Tem uma pergunta importante que é, quando a gente fala de tech, geralmente os VCs, eles têm as teses de investimento muito claras. Sim. Cara, tem VC que só investe nessa etapa da empresa, nesse tipo de modelo de negócio, é mais fintech, é mais SaaS, é mais isso, mais aquilo e tal. E a forma de você avaliar essas empresas, elas seguem um determinado padrão ali. Um playbook, exato. Quando você abstrai essa lógica e vai muito em outra lógica, igual apareceu do prédio agora, como que vocês avaliam essa... Tipo assim, cara, isso é um bom negócio? Tipo, vale a pena eu ter aqui dentro? Como que eu posso contribuir? O que é o modelo mental e o framework que vocês usam para avaliar se tem uma boa oportunidade ali? A gente constrói de baixo e fala assim, cara, esse que a gente chama de underline business, ele caralho, muito óbvio. Mas muito óbvio. Ao ponto de você falar, como é que eu não vi isso antes? Ou, cara, tem algum erro muito grande. E aí vou dar um muito óbvio. Eu não sou de tech, mas a gente no final, quando a gente está falando de VC, tech, etc., empresas com alto crescimento, você acaba usando os mesmos conceitos várias vezes, né? Qualquer um, tá? Independente do corte de onde ele vai. Qual é a primeira coisa que esses caras dos VCs fazem quando eles vão analisar alguma coisa? Geralmente o VC está olhando taxa de crescimento. Beleza, mas para gerar essa taxa de crescimento, qual é a pergunta que ele se faz? Qual é o TAM? Né? Tamanho do mercado ali. E aí a nossa tese é de tentar sentir um TAM no formato diferente. E aí ir para TAMs quase que não óbvios, mas quando você para olhar, você fala, meu Deus. E aí vou dar o exemplo, fazenda produtora de orgânico. Qual o TAM? Falei da fazenda, mas qual o TAM do produto orgânico? É o mundo todo. É toda a comida, é todo mundo. Por quê? Aí você fala, não, Gabriel, você está sendo extremo. Ontem eu brinquei, anteontem eu brinquei, eu falei assim, gente, esse TAM é pensando aqui no mundo onde fadas e elfos vão estar correndo pela Faria Lima. Não é isso, mas porque se você puder escolher entre comer um orgânico e um produto tradicional, qual que você vai preferir? Orgânico. É óbvio. Sim. Então eu falei, cara, efetivamente, o TAM do produto orgânico é toda a população mundial que se alimenta. Incrível. Como é que você faz para chegar a isso? Eu não consigo alimentar a população mundial ainda em larga escala com orgânico. Tá, como é que você faz? Mas é um TAM muito bom. Então a nossa tese cara, como é que eu olho o underline business de algum negócio que quando você para olhar ele
de forma só simples e independente, faz muito sentido. Então, aí, independente do setor, independente do formato da empresa, independente do estágio, a nossa tese no passado era uma tese de tem que ser um bom underline business, mas a empresa está quebrando, que é muito doido, né? Mas você tentava entender, consigo extrair a raiz desse motivo da quebra dela? Consigo. Uma das que a gente tem, voltando aqui, ficando muito nesse case, porque ele tem várias nuances desse... Foi provavelmente um dos primeiros que a gente se debruçou mais. Ele quebrou porque a gente percebeu que o desafio maior dele era como é que ele estava pensando. Pensando em quê? Em distribuição e aquisição de clientes. Ele estava indo muito mais para um formato quase B2C e eles quase pularam no B2C. Aí eles iam se arrebentar. Tá? E num formato de distribuição que, apesar de ser B2B, ele era granular de uma forma mais complexa, vou falar, ele estava muito focado em food service. E aí, quando veio a pandemia, food service fechou, os caras tomaram uma ronca. Eu falei, cara, como é que eu consigo transformar isso num formato mais resiliente e como é que eu consigo fazer isso de uma forma mais concentrada? Porque o que eu sou? O que eles eram muito bons? Eles eram muito bons no produto. E o produto deles era produção. E como é que eu elimino distribuição? Como é que eu eliminei distribuição? Eu fiquei muito forte em ser B2B. Então, hoje em dia, a gente foi para um modelo onde a gente é o white label. E aí, você está falando de fazenda e falando de ser white label. A gente era white label, produtor da fazenda, eu criava a marca própria de grandes redes e eu entregava o produto da grande rede na mão dele. Sim. Cara, e na Europa isso é muito forte, por exemplo. Muito, muito, muito forte. Porque praticamente todos os mercados lá têm a linha inteira de produtos próprios. E é isso, e vai ter o orgânico do mercado tal. Vou aproveitar e, de novo, assim, aqui a gente está vendo transições super interessantes, vou aproveitar e fazer um jabá aí do mercado, que é o mercado mais top do Rio de Janeiro, é o Zona Sul. É o AAA absurdo. E eles começaram, são um puta parceiro, puta cliente nosso, e eles começaram a ir para um caminho agora onde vão ter lojas deles, onde só tem orgânico. Só produto, legal. Então é o caminho natural. E aí como é que você fala? Mas o problema era o preço. A gente conseguiu via tecnologia, e aí falando eficiência produtiva e outros, chegar quase que no mesmo preço ou tornar essa barreira de preço quase que insignificante. Ele tem um valor agregado maior, ele tem um preço maior, mas a gente conseguiu equilibrar isso, cara. Sim, não fica, não fica proibitivo. Te respondendo, eu tento olhar um underline business que é óbvio quando você puxa ele, mas que ele é não óbvio num primeiro olhar. Mas sendo até... Aí você fala o quanto você puder falar também, lógico, tá? Dos negócios aqui. Mas, por exemplo, o que era o... Eu acho que até de um jeito que eu costumo explicar é isso. Você tá caçando a simetria ali, né? Fala, cara, velho, isso aqui tá muito problemático, muito mal feito. Eu sei que eu tenho potencial de dar um pump nesse negócio aqui, né? E olha que a simetria mais maluca, né? Qual é a simetria do downside de uma empresa que já está quebrada? Exato. Já está quebrada. E era mais louco, essa tese original nossa, era falar, cara, o cara já está quebrado. Mas vai acontecer, terminar de quebrar. Exato. Já quebrou. Boa. Mas, por exemplo, quando a gente vai, sei lá, acho que da Fazenda você deu um bom exemplo, que era muito assim, cara, talvez os caras são muito bons em produto. E eu até fiz uma live esses dias que é ganha o jogo quem vende melhor, que é exatamente essa filosofia aí. Mas, por exemplo, do restaurante, que tipo de coisa chamou, lembrando, responde o que você puder responder, não tem estresse, mas que tipo de coisa chamou a atenção de vocês nessa simetria, sabe? Tipo, pra falar nessa tomada de decisão ali. Cara, vou manter ali na Fazenda, cara, porque você olha o poder multiplicador. A partir do momento que a gente encontrou ali o caminho dessa simetria, fala, cara, tá bom, esse daí dá para abrir número. A gente saiu quando a gente adquiriu a empresa, estava faturando 150, 200 mil mês. A empresa está batendo 1,5 milhão de faturamento e a gente só não fatura mais hoje em dia. Limite de produção. Porque eu tenho que ampliar a produção. E a gente amplia a produção numa empresa que estava endividada e isso é complexo. Só que a gente vai bater o final do ano agora faturando entre 2,5 e 3 milhões por mês. E aí você já vai para um patamar diferente. É uma empresa que fatura 35, 36 milhões ano. A brincadeira é diferente. Então, aí você fala, tá,
olhei isso, toda a beleza ali, aí você fala, cara, a simetria, outra simetria, tá? Que, assim, o que eu preciso para vender mais? Eu tenho um produto, e aí tu falou perfeito, eu tenho um produto que o cara quer. E aí você se pergunta, fala assim, por que eu não estou entregando mais? Exato. Porque eu não estou produzindo mais. Então é só produzir, então tá bom. Então a simetria é infinita. E aí quando você pega, e quando eu olho hoje em dia meu pipeline ali de possível venda ou venda contratada, basta eu ter, é assustador. Sim. Aí você fala, putz, você tem uma simetria de downside que é quebrar, você já está quebrado. Você tem uma simetria de upside de que eu tenho crescimento quase que infinito. Aí você fala, porra, é muito bom. Especialmente nesse modelo, você tem uma situação onde, se você conseguir uma eficiência no seu processo Sim. produtivo, de entrega e tal, geralmente quando você conquista um certo lugar ali de venda, costuma ser o maior gargalo mesmo. E muitas vezes você consegue alavancar ali com crédito mesmo. Você sabe que aquela grana, eventualmente, né, é muito mais um jogo de tempo. Então, por isso, esse aumento de produção ele é bem-vindo ali. Né? Ele cabe bastante. Cara, e aí, de novo, é fazer conta. Gastar dinheiro para crescer é ruim? Não, é bom. Você tem que fazer a conta se faz sentido ou não. A gente tinha um desafio muito grande e aí a gente criou um modelinho que vai se expandir em algum momento. A gente fornecia funding e a gente estava olhando isso para fazer um negócio de forma profissional, porque a gente viu que essa dor era muito grande, tá? A gente fornecia esse funding para as empresas, não só com aporte, mas crédito ao longo do tempo pelos donos, né? Então a gente dava crédito na física e conforme o negócio ia fazendo, porque esse cara não tinha acesso a crédito. Sim. É uma das dores que a gente começou a pensar e solucionar hoje em dia dentro do nosso braço financeiro aqui. Mas aí já... Só uma pergunta. Geralmente não tem acesso porque ela estava às vezes numa situação ruim. O cara tá com o nome negativado. Sim, pensou, perfeito. vamos simplista, tá negativado. Sim. Não consegue tomar crédito. Tem dívida. Tô até crescendo pra vencida. caramba, mas não. Tinha dívida vencida. E aí é muito doido, porque você sabe que se você botar a grana, você vai entregar mais venda. Você paga a dívida mais rápido. Você pode fazer formiguinha ou você pode fazer gigante. Então tinha essa dúvida, esse desequilíbrio. A gente está construindo hoje em dia mecanismos de pessoas que estão pensando em olhar não só via investimento, mas como gerar funding para startups, para empresas pequenas, etc. Que precisam olhar isso conforme, porque era muito fácil, tanto capta. Na dúvida, capta. Você precisa captar? O dinheiro mais caro, eu repito bastante isso. O dinheiro mais caro é o teu equity, né? Se é a coisa que você entende que mais vai crescer, né? Não tem porquê. Então você tem que fazer esse balance aí e tentar encontrar, talvez, caminhos e soluções alternativas. É porque... Então vou até fazer um comentário que vai conectar com a próxima pergunta que eu quero fazer. A dinâmica, eu acho que acaba acontecendo é que quando você vai para um crédito, vamos botar mais tradicional, Sim. Você está assumindo, você como empreendedor, está assumindo sozinho aquele risco. E quando você vai para um venture capital ali de mais alto risco, você está dividindo o risco com o seu investidor. E ele pode tanto se fuder com você, e faz parte do jogo, ele entra sabendo disso. Mas, se tiver o upside, ele também colhe o fruto, inclusive super justo, né? Se for a regra do jogo está clara para todo mundo. E aí, deixa eu pegar a frasezinha aqui Mas que eu vi. você entende, e aí olha como que a gente começou a mudar, você entende que o banco também está tomando o risco dele? Não, lógico. E ele vai colher fruto se você der certo. Só que ele vai colher um fruto de como é que o capital dele está sendo trabalhado através do pagamento de taxa de juros. Sim, não. E é por isso que ele só vai topar esse crédito se tiver um risco aceitável. É isso. Enquanto o Venture Capital topa um risco muito maior, né? Pelo menos a regra geral. Exato. Pegando a frase aqui, e aí eu vi o seu podcast com o Tony, eu achei bem legal, inclusive, lá do G4. E aí você falou alguma coisa... Bom, falou que tem uma verdade importante que é ter a realidade do risco que você está tomando. Sim. E que isso acaba sendo muito determinante nas suas decisões, né? E o que você quer dizer com essa ter a realidade do risco que está tomando e como que os empreendedores do outro lado, essa relação, uma vez que o risco é algo... É que subjetivo é uma palavra ruim aqui, Sim. mas ele é muito... Ele parte de premissas e essas premissas podem ser questionadas. O risco ele tem vários fatores, né? Você falou subjetivo e não está errado falar subjetivo. Porque o risco parte de uma percepção. Isso. De premissas determinadas. Até da existência daquele risco. E de você entender que aquele risco pode existir para você. Então,
essa subjetividade do risco tem a ver com a percepção da pessoa da existência ou não daquele risco. O que aconteceu e o que eu sempre trago é a galera esqueceu que tinha risco. A galera esqueceu que empresas quebravam. Que pode dar problema. E aí você trouxe... Putz, falando aí do que a gente estava falando. A gente vinha e analisava e olhava VCs que por mais que tomassem operações e posições mais agressivas do que uma concessão de crédito tradicional, elas tinham um conhecimento mínimo. E aí eu brinco que você trouxe tem um ditado do povo latino, que é um mono com um macaco com uma navalha na mão. E você, loucura, quando você né? trouxe uma porrada de gente se metendo aí, porra, o trabalho por exemplo, do Mumu lá, que é nosso amigo, é incrível, que é como é que eu educo pessoas para não serem monos com uma navalha na mão. Porque como é que o cara coloca? E você trouxe gente botando dinheiro via investimento anjo, sem saber do risco que ele estava tomando. É só olhar a quantidade de REC que tem aí no mercado hoje em dia. Só que a conta não vem automático, né? Na hora é bonito pra caramba, só que você tá vendo os problemas agora. 3, 4, 5, 6, 7 anos depois. Então as pessoas esqueceram, e principalmente esse investidor não especializado, ou que não tinha ideia de onde estava se metendo, esqueceu do risco do negócio, esqueceu que... E aí o que eu falo sempre esqueceu, e aí o Mumu completou ainda com uma muito boa. Eu sempre falo, gente, lembra, 85% das novas empresas vão quebrar. Sim. E aí você joga contra a estatística, né? E eles olhando pelo outro lado da startup, a natureza original das startups é falir, é quebrar, não dá certo. Sim. Quantas dão certo? Você tem que botar isso na... Então, assim, quando eu falo dessa questão de analisar o risco de verdade ou de trazer a percepção real da coisa... cara, como é que você materializa ele antes da ocorrência dele? Só para você ter na cabeça que pode acontecer. É porque as pessoas esqueceram que isso poderia acontecer. Acho que tem 2 pontos. Primeiro, Mumu é o Amoripinho, tá? Para quem do Investidores VC. Mas, cara, eu não sei se é esquecer, não. Eu acho que as pessoas, elas também estão um pouco inebriadas. Tamparam os olhos, tampou ali. Tem essa parte. Porque tem uma promessa muito boa. Né? Então, quando... Por que o banco não esquece disso? Né? Primeiro, porque ele vive disso, mas mais do que isso, porque ele tem uma expectativa de ganho muito menor. Sim. Muito menor do que o VC. Então, se eu chego para você... E é por isso que tanta gente cai em golpe, em estelionato também. Porque, cara, quando eu tô deslumbrado, quando eu tô apaixonado, eu não tô vendo... Tá escancarado aqui na minha frente, mas eu nem quero ver. Você não consegue enxergar, é muito doido. Então, quando eu falo que assim... eu não acho que as pessoas esqueceram. Eu acho que elas... elas não têm... vamos botar uma capacidade técnica mesmo, não tem consciência técnica. E aí vem da base, né? O brasileiro não é um povo preparado financeiro. A gente não tem educação financeira na cabeça. Cara, é doido, mas se você rodar... em ambientes onde a gente circula e você mandar fazer 2% de juros compound, composto ao mês, o cara não consegue. Não é qualquer um que vai botar 1,02 elevado ao número de meses ali com tranquilidade e sabedoria e facilidade. E aí, nisso do problema da educação financeira, quando alguém te fala, pô, vai dar 3% ao mês, vai dar 4% ao mês. Aí o cara... o 4 é pouco, né? O 4 é pouco. Só que aí faz 1,04 elevado a 25 e vê quanto é que dá. Aí você fica aí você fala, então tá bom, então o cara, o dinheiro do mundo vai acabar. Deveria acabar, porque esse negócio é garantido. Tudo com você, né? Porque, de novo, aí tem o ludibriado e o enganado, porque parece que é fácil, mas é porque também o cara não tem a base. Tem esse mix do... Putz, o greed, né? A ganância do ser humano, mas... ele não consegue testar a hipótese ao contrário porque ele não está nem preparado para entender isso. É um cara que fala assim, gente, alguém chegou para você e falou, pô, isso aqui vai te dar 4,5% ao mês. Aí você fala, então tá bom, então 4,5% ao mês em 2 anos eu vou ter tanto dinheiro. O cara não conseguiu parar para pensar nisso. E além disso, ainda questionar, falar assim, cara, tá bom demais para ser verdade isso aqui, né? Gente, falou, garantido, corre. Falou garantido. Já não é, né? A regra número 1 para você nunca se ferrar. Falou garantido, você corre. Boa. É garantido que não tem garantia. Essa é a única... Não tem nada que é garantido. E aí você vê o mercado brasileiro financeiro, por mais que tenha muita gente boa, a gente tenha esse desenvolvimento, tem muita gente despreparada.
Tem muita gente, as pessoas não conseguem indicar que renda fixa tem risco. Sim. Que quando você toma o teu CDB ali, bonitão, do teu bancão até, que você tem o risco da contraparte. Porque a gente não tem a base da educação financeira para entender o que é a taxa de juros composta. Quando a gente vai para outros dobramentos, o negócio se perde. Boa. Bué, tem um... Acho que assim, quando a gente continua falando dos aspectos numéricos mesmo, assim, da coisa, você falou do TAM, né? Então, assim, eu tô olhando a empresa para fora ainda, né? Nem tô olhando a empresa para dentro. O que é o seu... Cara, provavelmente existe um algoritmo já na cabeça que cara, eu sempre dou uma olhada nisso aqui primeiro, aí depois vou para isso. Puta, aí se tem isso aqui eu olho para cá. Óbvio, não dá pra gente destrinchar tudo, mas o que costuma ser esse modelo mental seu, sabe? Minhas duas coisas, e é muito doido, por exemplo, a gente tá com uma empresa ali agora que, sei lá, estamos no 4º mês e o balanço não tá fechado. Tá? E eu tô tranquilo, lucro presumido, estamos pagando os impostos, tá tudo maravilhoso, etc. Só que eu sei que para onde a gente quer chegar, a gente precisa ter um balanço ultra robusto. Eu gosto de fazer fechamento prévio 2, 3 vezes ao mês para poder fechar no 2º, 3º dia útil, mês pós. Ponto. Voltando aqui, o que eu falo e o que eu recebo todo dia? Fluxo de caixa. Esse é o meu primeiro gatilho mental de aonde está a dor e como é que estão as coisas. Então, fluxo de caixa é posição atualizada de caixa nosso. E aí, dali, eu tenho um desdobramento que é o que me preocupa, o de ser a dor de todo mundo. Se tá descasado, se tá entrando... Eu olho, tá, cara, sei lá, se pegar aqui o telefone, vai ver um fluxo de caixa, eu mando abrir até setembro. É a posição. Vai estar lá. Linha a linha. E eu sou chato, eu gosto de receber na linha a linha e eu vou olhando e... Por que nós estamos gastando isso aqui? Cara, coisa simples, cara, que a galera não sabe. Uma linha Excel posição caixa, todas as linhas de saídas, posição caixa atualizado. Eu já vou acompanhando todo dia, fala, cara, meu caixa vai zerar no dia X. E eu faço 2 fluxos, tá? Eu faço um fluxo posição caixa, despesa pura, sem olhar receita. Eu falo, cara, é o burn extremo. É o meu burn sem nenhuma receita. E eu sei que tem. E dali eu marco com linhas diferentes, que aí é outra coisa importante para você navegar. E é o que eu tento sempre olhar para empatar. Cara, é muito doido porque isso funciona bem na minha cabeça. Tem uma galera que fica nervosa com isso, tá? O meu braço direito financeiro me mata. E aí eu olho ali, com linhas marcadas nisso, o que são as recorrentes. A minha dor vai nisso. A minha dor vai no fluxo de caixa extremo nosso, sem nenhuma entrada de receita, e o que eu tenho que me preocupar com a despesa recorrente. E aí, despesa recorrente cara, folha e premises, de forma geral, né? Então é onde eu vou. Essa é a minha primeira linha de controle e o meu primeiro caminho de controle para qualquer empresa. E deve ter muita empresa boa se fudendo por não fazer isso direito. Né? Cara, vou te falar, a gente viu 6, 7 casos aí de nego bom pra caralho que inverteu caixa. Inverte muito rápido, cara. Inverte muito rápido. E se você não tiver grana, se você não tiver funding, já era. Você senta e chora. Não é rápido. Tu não consegue levantar dinheiro rápido. Não consegue. Não, ou até se conseguir, você vai ser entubado ali. Vai ser torturado, é isso. Então, cara, eu gosto para eu dormir tranquilo, eu tenho que estar olhando ali e falar, eu venho com a minha linhazinha, tá vermelho lá em outubro. Bom, tá bom, então vamos tacando pau. Então, assim, é um formato meio maluco, mas é como funciona bem na minha cabeça. Tá, aí você é porque dessa análise desdobra um tanto de coisa. Desdobra. Sim. O que é recorrente, o que são alguns picos bizarros, e aí você vai tentar tentar entender. E aí até como trabalhar, porque não adianta. Vou dar um exemplo. Estamos gastando dinheiro em obra lá. Na hora que eu for olhar o balanço, isso vai estar amortizado em X anos. Sim. Mas, cara, não adianta eu estar olhando... Às vezes o cara força e vai olhar o DRE antes de olhar fluxo de caixa... O cara se arrebenta, porque eu ia olhar uma despesa que é X milhões de obra, eu ia olhar isso amortizado em 10 anos e o meu fluxo de caixa ia virar. Como é que você faz? Então, assim, aí, de novo, eu olho esse fluxo de caixa extremo, que na verdade não é fluxo de caixa, é fluxo de saídas. Sai do fluxo de saídas, eu vou olhar para o fluxo de caixa. E aí eu vou tentando entender, se é a empresa que tem canal, é a empresa... Aí quando eu vou olhar na receita, a gente tem na empresa, eu tenho receitas recorrentes com gestão de ativos financeiros, eu tenho receitas recorrentes mais soft via outros produtos, por exemplo, seguro, câmbio e etc.
E eu tenho coisas que não adianta eu pensar em nenhuma projeção de fluxo financeiro, de fluxo de caixa, que são as receitas efetivamente one-off, ou receitas de maturação mais longa. Cara, se você estiver fazendo qualquer previsibilidade da tua empresa e você tem coisas e deals que são de maturação longa, vou trazer um exemplo para você lá, a tua empresa de software, Merlin. Não sei qual é o teu, a tua cadeia e qual é o teu tempo de processo de maturação, dependendo do tipo de produto que você vai estar vendendo. Talvez tenha algum produto seu aqui, cara, que eu não consideraria para nada. Ele é quase bônus. Se vier, show de bola. Se vier, show de bola, esquece isso na projeção. Porque a porra da planilha aceita qualquer coisa. Sim. A minha maior briga na hora que eu vou montar, aí, peguei, olhei a base, fluxo de saídas. Eu aqui dentro do financeiro, olhei meu fluxo de caixa com receitas que são mais previsíveis, efetivamente recorrentes, ou onde você não consiga ter cancelamento. E é lógico que você pega insumo das outras áreas, cara. Qual é a tua projeção de receita? Só que é muito fácil você receber a projeção de receita e não questionar. Sim. Você aqui, eu questiono. Eu falo, tá bom, mas eu vou ter tantos caras e a gente vai fazer isso. Eu falo, tá bom. E se não... Tá bom. Não, aí eu já falo ao contrário. Pô, é tão certo, sim? Então tá bom, mês que vem vai ter? Vai ter isso aqui. Bom, aí no mês que vem não tem. Eu falo, cara, eu avisei, né? E você tem que ser duro e questionador o suficiente, porque o financeiro, ele monta um Frankenstein, ele monta um quebra-cabeça recebendo insumo de tudo quanto é canto, né? Eu recebo insumo do RH, eu recebo insumo do admin, eu recebo insumo das vendas, áreas. Aí você bota aquilo ali. Se você não é um cara que está com o mínimo de envolvimento para questionar, você pega e coloca aquilo ali e trata aquilo como verdade e a ronca vem. Ah, tá bom, e não vendeu, né? Ah, não, era estimativa. Acabou. Ô Boia, eu acho que parte do motivo disso, e aí vem a pergunta que é como lidar com isso, é que o empreendedor, de um modo geral, ele é otimista e ele precisa ser otimista. Perfeito. Porque senão é uma vida de desgraça e sofrimento. Exato. Te interrompendo sem querer te interromper, não. O cara ontem falou, porra, meus dois maiores medos são, o amanhã da vida do empreendedor e etc. E o outro é vir alguém para o meu mercado fazer um negócio, um mercado super tradicional, um cara de uma empresa de M&A, um dos principais players hoje em dia em fazer M&As. Ele falou, e o meu maior medo é alguém conseguir encontrar um caminho via tecnologia e acabar com o meu mercado. Alguém tem algum livro para sugerir? Cara, eu não falei porque eu não tinha intimidade com o cara. Eu vou mandar esse vídeo para ele depois. E eu vou falar na próxima vez que eu encontrar, eu vou falar, tem a Bíblia. Pega, lê e reza. Ou independente da religião de cada um. Fazer, né? Se o cara quiser, vai onde o cara quiser. É a única forma, é fé. Porque ser empreendedor é um exercício de fé. Então, voltando, o cara tem que ser. E aí que vem a beleza da complementaridade das pessoas. Que eu ia falar. Já antes de você completar, assim, o empreendedor tem que ser super otimista, para frente, gritar e etc. Só que ele tem que ter um balanço. Ele precisa encontrar, seja dentro da empresa, contrapontos para isso, seja fora network, amigos, etc. Ou ter parceiros board, que façam esse tipo de pergunta. Porque se não tiver alguém fazendo as perguntas e questionamentos duros, o negócio vai pro saco. Não tem jeito. E aí é foda, porque pode ser sim que o cara teve um golpe de sorte ou que ele não teve um golpe de azar. Só que, de novo, eu acho que o ponto de ouro que você trouxe ali e que é um dado meio que trivial, todo mundo já ouviu falar, que é quantas empresas quebram em quanto tempo. Sei lá, o Sebrae todo ano deve ter o estudo dele lá e é sempre um pior que o outro, né? Sei lá, quanto que é? 90%? 85%, 90% quebram em 24, 36 meses, cara. Pois é. Então, tipo assim, a gente precisa partir da premissa de que as coisas podem dar errado. Você precisa partir da premissa que vai quebrar. Sim, e aí... O cenário que vai dar certo é muito menor, cara. Né? É o improvável, cara. Sim. É 10%. Vamos arredondar aqui, a gente tá falando... É 10%. Parte do princípio que vai provar. E vive a vida não achando que vai dar certo. Vive a vida falando o que eu tenho que fazer para não dar errado. Inverte a cadeia, cara. E é interessante, porque isso não significa deixar de ser o otimista que acredita. Só significa, na verdade, você se preparar melhor, tomar decisões melhores. Se você não fosse otimista, você nem abria um CNPJ novo. Não vale a pena. Muito doido.
E a gente pô, tá maluco. Eu brinco porque eu sou chato pra caramba e eu reclamo, mas eu sou otimista pra caramba. Você acha que eu tô fazendo outra empresa agora por quê? Porque eu quero ficar rico pra cacete, Quer sofrer explodir, só, né? etc. Então não tem baixo otimismo. Mas eu acho que se você não tiver o espírito questionador, cara, você tá em maus lençóis. Boa. Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os 8 fundamentos de growth da sua empresa, dar uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e descobrir onde está sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição. Como modelo mental, assim, eu acho bem importante mesmo. E é engraçado, porque eu tomei essa decisão do Bootstrap, pelo menos temporário ali. E aí, ano passado, eu fui lá no Saster, e aí eu vi um cara que montou um business bilionário lá e Bootstrap. E aí ele explicando a jornada e ele mostrando o que foi importante para ele. Business Tech Bootstrap, não um negócio economia real, não. E aí uma das coisas que ele falou assim, cara, você precisa de um CFO. Se não fosse o primeiro funcionário, é um dos primeiros. É isso. Por quê? Porque no Bootstrap, e aí que é o caso da economia real total, né? Sim. Seu espaço para vacilar aqui é bem menor. As suas decisões têm que ser muito mais diligentes. Não pode tacar o foda-se como eventualmente você pode fazer num business que levanta muito capital e tal. É isso. Então, foi engraçado porque eu não gosto, cara. Eu não gosto e ok, a gente faz. Eu acho que a gente faz bem porco ainda comparado com o grau de sofisticação que precisa. Mas talvez o tempo inteiro é esse. É o modelo mental de, porra, eu tô jogando contra a estatística. Eu não tô a favor, né? E aí... completando, porque você falou perfeito, assim. Se você falasse qual a primeira posição que você deveria contratar, é um CFO. E, de novo, a decisão é do CEO. A decisão é do papel founder é original. muito mais da retaguarda ali. Só que ele tem que ter duas coisas. Você precisa escutar o CFO. Tem uma estatística muito boa, assim. Vou te falar que quase que vou arredondar. 100% dos CFOs bem-sucedidos são CFOs onde o CEO escuta ele mais do que 80% das vezes. Então é isso. A decisão é do CEO. A tomada de decisão e o caminho é dele. Só que ele tem que estar pronto para ter alguém trazendo... Lembra que a gente estava falando de risco? Trazendo o insumo e as informações sobre os riscos. Está bem definido sobre os possíveis retornos. E aí você toma uma decisão. A decisão não é só baseada em risco, ela é baseada em retorno. Cara, você quer tomar alguma coisa com vol maior, que tem muito risco, mas você pode ter um retorno explosivo? Vale a pena fazer? Como é que isso me compromete no médio e longo prazo? Isso me mata só esse mês? Isso me mata para o resto da vida? Você tem que conseguir ter essa inteligência e ter alguém ali, cara. Tem essa complementariedade. Eu fiz um outro dia, alguém mandou alguma coisa para mim de CFO e eu falei... O Game of Thrones. É como se fosse... Aí eu peguei o pior exemplo de conselheiro e etc. Mas é como se ele fosse a mão do rei. A mão do rei. E você tem que conseguir ter efetivamente essa troca do cara de escutar para você mitigar riscos e aquela combinação se potencializar. Animal. Dentro desse... Cara, passou muito rápido, já deu nosso tempo, mas eu não quero deixar de fazer uma última pergunta aqui. Aliás, duas últimas, né? Uma que é a clássica e uma anterior. Muito do que eu defendo lá no G4, aqui no GLA e tal, como conceito, eu falo que é o método ACF, né? Que é o arroz com feijão. É muito da premissa básica ali. E eu gosto sempre de que vou entrar no assunto, qualquer coisa, me preocupar muito mais com os fundamentos do que ficar pirando, sofisticando demais. E agora eu vou falar bem para o nosso público. A gente tem empreendedores, a gente tem executivos de modo geral, mas tem muito profissional de marketing growth. O que são fundamentos, vamos botar assim, financeiros, que o nosso público tem que saber, mesmo não sendo o profissional de finanças, tá? Mas o que são bons fundamentos que vão ajudar essas pessoas a conseguir fazer boas análises, entender onde está pisando, achar essas oportunidades ou achar esses problemas? O que você acha que isso aqui todo mundo tem que saber? O teu ACF é o meu BBF, né? É o básico bem feito.
E as pessoas não têm a preparação mínima na hora de olhar isso. Cara, você tem que ter uma baita gestão de fluxo de caixa. Um baita entendimento do que é despesa de verdade e de como é que são as suas despesas. Eu boto ele em 4 pilares sempre, né? Então, caixa, entender suas despesas de verdade, ir no detalhe e falar, premises, eu vou ter um escritório, vou fazer obra aqui no teu escritório. Sim. As pessoas não se preparam para isso. Me fudi bastante então, com isso, inclusive. Premises, entender razoavelmente bem ou ter um bom conselheiro no que diz respeito a impostos. E não é complexo, cara, mas um contador te arrebenta. Então você tem que estar minimamente preparado ali, cara, e tem gente muito boa com o básico. E o teu quarto é uma visão jurídica no que te dá resultado financeiro, tá? Então, cara, tem muita coisa que você consegue, via o jurídico, minimizar custo e despesa ao longo do tempo. Seja a forma como é que você está estruturando as suas empresas, seja como é que você está posicionado. Então, isso entra num blend financeiro legal que você tem que bater, cara. Se você não parar antes de começar a falar, cara, deixa eu ver como é que isso daqui tá. Até às vezes, por exemplo, modelo de venda, tamanho do contrato, prazo de recebimento, todas essas coisas, né, que são muito negociações burocráticas e chatas, muda tudo às no vezes jogo. vai parar o contrato no legal aí eu vou falar comercial ou financeiro, vai parar o contrato no legal sem a devida análise do financeiro para a condição comercial que foi dada. Sim, exato. Você está perdendo dinheiro, né? Empresa de dono, o cara tem empresa de dono ou startups novas, a gente teve essa discussão semana passada com os meus sócios. O cara, eu sou dono, tá bom, fiz uma oferta pro cara. Eu falei, cara, meu irmão, desculpa, você tem o poder de fazer a oferta que você quiser, porque você é dono da empresa. Mas você tem que mandar isso pro financeiro modelar. Senão não sai, não pode sair. Eu, por ter trabalhado muito tempo em multinacional, eu sempre soube e fui muito acostumado a pedir bênção. A pedir bênção para fazer qualquer coisa. Vou dar um exemplo só para contextualizar. Eu era COO de uma seguradora. Tinha responsabilidade e liability infinita perante o órgão regulador, das mais complexas perante outros órgãos reguladores do mercado, financeiramente, tudo. Estava com a minha grana na física com liability, expostos a todas as coisas. Tinham pequenas decisões, e aí pela cadeia de reporte de uma estrutura quase que matriarcal de multinacional, que aí eu vou te dar um paralelo. Por exemplo, para uma área eu conseguia aceitar riscos de até 25 milhões de dólares. Eu podia ir lá e falava, cara, tocar o terror. Só que eu era responsável financeiro aqui no Brasil. Então toda a parte de gestão de ativos também ficava debaixo de mim. Eu jogava ali na gestão financeira bem no básico, né? Porque era regulado. Só que para eu poder fazer uma alocação em título do tesouro, eu tinha que, independente, podia ser R$10, eu tinha que pedir bênção para um cara lá fora. Ruim, bom, ao longo do tempo a gente ajustou e criou um modelo para isso? Sim. Mas o que foi importante? Isso daí me educou. Me educou a me preparar para fazer o case do por que eu estava tomando aquela decisão, porque eu podia receber um não. Eu sempre me vangloriei que eu nunca recebi um não. Mas eu tinha que pedir autorização. Sim. Então, quando você até o seu processo, né? Exatamente. Te ajuda a pensar melhor. Porque né? se você podendo falar, cara, eu vou oferecer tanto para esse cara... As pessoas esqueceram, e o WhatsApp, eu falo essa porra sempre, o WhatsApp é o maior destruidor de empresas que tem no planeta, tá? Porque quando você escreve e quando você documenta, você revisa o processo e você se questiona. Então, você vai mandar um e-mail, você vai contratar alguém, prepara a porra do e-mail, manda pro financeiro pedindo autorização, explicando, dizendo por que aquilo vai salvar receita para tanto canto, ou economizar, ou gerar receita adicional. Quando você para pedir autorização para alguém, mesmo que você seja o dono da empresa, você se pergunta e você se questiona e você toma decisões melhores. Então, ali eu dava o mesmo exemplo. Do mesmo jeito que eu podia aceitar um risco de 25 milhões de dólares, eu tinha que pedir autorização para fazer uma alocação de título do tesouro básica e, como o premises ficava debaixo do admin, eu precisava pedir autorização para o cara em Richmond, Virgínia. Eu ia comprar uma cadeira para o escritório, eu tinha que pedir autorização. Cara, isso me educou. Isso me educou a ter processo, isso me educou
a não tomar as decisões só porque eu podia tomar as decisões e me educou a me questionar e me preparar para tomar uma decisão melhor para a empresa. Eu tive um momento ali que foi muito doido, que foi quase que um momento, eu brinco que, putz, caralho, tomamos o juice e ficamos high pra caramba. Que foi quando a gente comprou a empresa. Porque a gente comprou a empresa, o que a gente podia fazer? Eu podia fazer tudo. E, cara, quando tu pode fazer tudo, é muito perigoso. É porque você pode fazer muita merda também, né? Porra, você tem, de novo, o macaco com a navalha na mão. Então, putz, você se educar, por mais que você seja dono, por mais que você seja founder, criar processo, e não é criar processo para ficar burocrático, para ficar lento, é para falar, cara, eu vou mandar um e-mail falando sobre isso. Ou eu vou tomar a decisão, mas eu vou mandar um e-mail explicando para os meus 2 sócios, ou para os meus 3 sócios, para quem for, falando, eu tomei essa decisão por causa disso. Ponto. Do caralho. Velho, muito bom. Inclusive, engraçado, porque isso que você falou, a gente veio minha escola foi da RD e o Eric sempre foi muito sistemático com construção de business case. E ele falou, cara, business case e relatório é muito mais para você do que para quem tá lendo. É muito mais para você criar ali a sua linha de raciocínio e tal. E eu vou incorporar aqui no nosso... Porque a gente tem todo um jeito de fazer projetos nas empresas e tal. E eu vou incorporar um pouco... Tipo, a pessoa tem que elaborar um pouquinho mais. Acho que vai ser uma premissa muito boa. Tem muita decisão que às vezes está clara na sua cabeça. Só que só o fato de você gastar um tempo de explicar, cara, um parágrafo às vezes é o suficiente você pegar e explicar, né? Então, boa. Eu tô educando a galera ali. E, de novo, não tem... Porque tô começando a ficar tiozão do e-mail. Em vez de ter o tiozão, eu sou o tiozão do e-mail. Eu falei, cara, me escreve um e-mail, brother. Isso melhora tua análise e tomada de decisão, melhora processo. Fala, é muito documentação doido. As pessoas também, não podem perder a troca de contato, mas você tem que tomar cuidado com interrupção. O cara manda um e-mail pro cara, mano. Espera. Exato. Aí lê com calma também. Né? É isso. E o cara toma a tomada de decisão e fica documentado e tem um processo. Se você quiser fazer via Slack, você pode fazer por onde quiser. Mas você tem que ter um processo de tomada de decisão. Seja ele qual for, seja ele mínimo, mas ele precisa existir. Caralho. Bro, muito bom. Muito bom mesmo. Tô refletindo aqui alguns ajustes que eu preciso fazer. Um deles é tomar vergonha na cara do financeiro mais diligente ali. A gente sempre termina o podcast da mesma forma, que é pedindo indicação de 3 conteúdos. Aqui o conteúdo pode ser aula, curso, artigo, vídeo, pode ser gente também para seguir, mas que você entende que ou fizeram diferença para você ou que você acha que pode fazer diferença para quem tá ouvindo aqui. Tá. Cara, de gente para seguir, eu usei esse, vou repetir o mesmo que eu falei pro Tony lá no outro dia. Às vezes você fica pensando em vários figurões do mercado, pessoas famosas, etc. Né? Vários superstars que eu acho que, não agregam nada, são superstars de palco e você não vê um monte de empreendedor, que é uma dica genial. Tem uma porrada de gente, mas, cara, segue alguns ali para você ver, de empreendedores que às vezes são gigantes, tem caras muito ricos, ricos, com business monstruosos. Alguns falam mais, outros falam menos, etc. Mas que vai ser muito mais e vai te agregar muito mais do que às vezes você seguir caras que têm 10 milhões de seguidores. Vai lá no G4 Club, no Instagram do G4 Club, né? Vê todos os caras que são do G4 Club que o G4 Club segue. Segue esses caras. Segue esses caras e vai falar, porra... E a grande maioria super low profile. Eu conheci vários. Cara, tem cara que aí é outra liga. Tem cara que fatura bilhão mês e... E tá lá. Porra, você paga pau pro cara que, sei lá, meu irmão, que conta a história que é. E aí vou falar uma que alguém falou muito boa no outro dia, batendo inclusive no paralelo. Fala, cara, quem é que você respeita? Tem um conhecido nosso que tá ficando polêmico, tá batendo doido, um monte de gente. Fala assim, tem um cara que conta da vida, meu irmão, de tudo. O cara nunca entregou um Ironman e nunca foi nem da seleção brasileira. Porra. Você vai pagar pau pra quem? Você vai pagar pau pro cara que é sinistro, que foi medalhista olímpico, que foi... Então, essa loucura aí, nossa, na cabeça é muito doida. Então, vai no G4 Club, segue um monte de gente que tá no G4 Club lá, que tem muito fera desse. Livro muito bom, Turn the Shipyard. Esse eu indico sempre. E ele é muito bom. Cara, eu não gosto de ler, tá? Eu gosto de ler livro técnico. Eu tenho um sério problema com leitura e concentração. Acho que é porque eu sou um pouco agitado, porque eu tomo muito café. Mas é um baita livro, principalmente daquilo como é que você cria estratégias alternativas e formato de gestão para mudar aquilo que você está fazendo. Acho que é os dois.
vai nesses dois aí, formatos Boa. alternativos que tem. Segue lá, né? @BoerGabriel. Boa, lógico, né? Falo uma porrada de merda, falo um monte de verdade também. E, cara, bato doído, porque eu acho que o que eu puxo mais e o que eu critico mais e o que eu tento mais levantar, assim, cara, as pessoas perderam a capacidade de se perguntar. As pessoas perderam a capacidade de analisar a coisa, dando um zoom out, olhando Mais as coisas frio, um pouco né? mais fora. Menos emocionado. É isso. Né? Cara, de novo, a gente bota emoção, a gente tem que botar emoção. E não é ruim botar emoção. Não é ruim fazer com prazer. Não é ruim você, ser apaixonado pelo teu negócio. Mas, cara, toma cuidado pra você não ser muito apaixonado pelo teu negócio. Que às vezes você se apaixona pelo teu produto é uma merda. Você pode melhorar teu produto? Tá bom. Só se questionar isso. Putz, eu respondo todo mundo que me manda mensagem no Instagram. Todo mundo. Às vezes eu demoro mais, menos. Aí vi um cara contando a história que ele ia fazer, sei lá, um fast food, que ia ser. Eu falei, cara, tomara que eu não me arrependa do volte daqui a 10 anos falando, caralho, Gabriel, tô gigante aqui. Eu vou ficar feliz pra caramba por você, eu não tô torcendo contra. Só que quando você começa a perguntar, eu falei, você já se perguntou isso? Você já se perguntou aquilo? O cara começa a se sentir ofendido. Por quê? Porque ele tá apaixonado pelo produto. Eu falei, cara, desculpa, eu não vou conseguir te ajudar porque você é apaixonado pela sua ideia. E ela pode ser muito boa, mas pelo fato de você estar apaixonado pela sua ideia, você não vai conseguir melhorar a sua ideia. Sim. Você não vai conseguir evoluir. Ponto. Perfeito. O cara ficou puto, me bloqueou. Eu falei, dá bem, parou de me perturbar, mas... tem que ter muita paciência. Puta que pariu. Velho, animal. Prazerzaço. Obrigado, finalmente conseguimos. Exato. E eu preciso ir, né, velho? Tem que ir lá na DB House. Tem que ir. Tem que não só provar tudo, mas principalmente os doces lá que demorou. Valeu, velho. Obrigado. Abraço, valeu, galera. Cara. Até mais. Tamo junto. Beijo.